Olá, minha gente, bem-vindas ao nosso canal Nave Vida. Meu nome é Kátia Pessoa. Já deixa aí o seu like, se inscreva e participe. A semana passada falamos sobre sinais e sintomas da depressão. Se você não viu, assiste lá, é só clicar aí nos cards que está em algum lugar aí na tela ou mesmo na descrição. Agora que vocês já sabem quais são os sinais e sintomas da depressão, vamos ao tema de hoje. Quais são as possíveis causas da depressão? Às vezes nem notamos a sua presença, porém uma depressão não surge do nada. Ela decorre de situações que não podemos controlar, como as dificuldades e fatalidades da vida, mas por outras vezes, como consequência de nossas escolhas. De qualquer forma, é muito importante perceber quando ocorre um transtorno depressivo, identificar suas causas e saber o que fazer para superá-lo. Quem é totalmente isento de ser acometido pela depressão? Quem não a tem em si mesmo, por vezes se angustia por ter um familiar, um amigo sofrendo com esse mal. Quase ninguém está isento de sofrer com a depressão de alguma forma em algum momento, seja direta ou indiretamente. Mas quais os fatores que causam a depressão? Existem vários e nós veremos apenas alguns. No entanto, podemos dizer que esse tipo de doença é multifatorial, não há uma única causa determinante. Trata-se sempre de um conjunto de fatores, então vamos a eles. Doenças prolongadas. Não nos ateremos às várias doenças que levam a um estado depressivo, mas seja de que espécie for, a debilidade física prolongada leva à depressão. E por essa razão, seja qual for a doença, é preciso acompanhamento médico e terapêutico. Fatores genéticos. Existe predisposição física e biológica herdada. Os fatores genéticos estão no DNA e são passados de pais para filhos, de avós para netos, tios para sobrinhos. Mas por que em uma mesma família? Nem todas as pessoas apresentam as mesmas doenças, já que se trata de fatores genéticos. Fatores genéticos não são determinantes na ocorrência de doenças como a depressão. Suas causas, como vimos, são multifatoriais. Entre os vários fatores que interferem está a personalidade de cada um atuando em determinado contexto. Como cada um faz suas escolhas diante de fatores externos? A partir disso, veremos que outras causas podem estar associadas, como por exemplo, fatores nutricionais. O equilíbrio nutricional é necessário para uma boa saúde. A falta de algumas vitaminas, como a vitamina D3, vitamina do complexo B, B12, B6, sais minerais, selênio, cloreto de magnésio, interferem no humor e pode levar a um quadro depressivo. Use cúrcuma, açafrão, óleo de coco e procure a ajuda de um nutricionista. Fatores ambientais e sociais. Aqui você se expõe em um meio ambiente. Como é seu ambiente familiar e o seu ambiente de trabalho? Qual o seu cargo na empresa? Como são seus relacionamentos e suas relações interpessoais? Qual o seu papel na sociedade? Você está feliz com o que faz? Isso é importante, tudo isso interfere no humor da pessoa. Outro fator é o isolamento e solidão. Bem, a pandemia acabou por levar a uma situação de isolamento social global e isso aumentou o número de casos de ansiedade e depressão. Mas muitas pessoas já vivem reclusas há anos e isso realmente causa depressão. Sentimento de não pertencimento. Você sente que não se encaixa em um padrão social? Será que você não aceita o papel que te deram na sociedade? Então, que papel você gostaria de ter? Você é o papel que te deram ou é muito mais que isso? Muitos se sentem depressivos por não se sentirem inseridos dentro de um sistema, dentro de um contexto. Como você resolverá essa questão? Afinal, disso depende a sua cura. Busque apoio. Dificuldade nos relacionamentos. Esse tópico está relacionado ao anterior. Por que você sempre acaba se envolvendo com pessoas difíceis, se relacionando com pessoas tóxicas? Por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoas para o seu entorno? Por que você sempre se relaciona com grupos de pessoas nos quais não se sente parte deles? Por que esse sentimento de não pertencimento?
o que esses relacionamentos difíceis estão dizendo sobre você e como é você para essas pessoas. Sei que não é fácil. Procure um psicólogo ou um terapeuta holístico para ajudá-lo. Traumas de todo tipo. Se dê um tempo para superar qualquer tipo de trauma. Se é um trauma de infância, não ignore as necessidades da sua criança interior. Mas em qualquer caso, sempre busque ajuda. Luto. O luto é sempre um trauma. Exige tempo, respeite esse tempo. Mas também busque acompanhamento terapêutico que vai auxiliá-lo a passar por esse processo. Insatisfação. Entenda exatamente por que você está insatisfeita, insatisfeito. Dê nome aos bois, não esconda nada de você. Seja honesta ou honesto com você mesmo. Frustração. A frustração causa insatisfação. Você não atingiu os seus objetivos por quê? Você se enganou, comprou gato por lebre, deu tudo de si e não recebeu o reconhecimento merecido? Identifique a verdadeira causa da sua frustração. Decepção. A decepção surge diante das frustrações, mas é melhor você entender logo por que criou tantas expectativas em relação a algo ou a alguém. Logicamente, não tinha como você saber antes de experienciar. A gente só aprende vivendo e, no final, o que vale é a experiência vivida e não aquilo que supunhamos seria a realidade. É preciso coragem para enfrentar. Não se julgue. Perdas. Realmente, durante esse isolamento, aconteceram muitas perdas, seja financeira, pelas demissões de um trabalho, seja pelas separações nos relacionamentos. As perdas fazem parte da vida. Nem sempre podemos preservar nossas conquistas. Na real, nada nos pertence de fato. Afinal, nesse mundo, tudo é passageiro. E entender isso é muito libertador. A aceitação nos arranca do sofrimento. Porém, não compreendemos tudo prontamente. É preciso um tempo, se dê o tempo necessário. Sentir-se um fracasso. Por que sentimos que falhamos? Nem sempre, quando as coisas não acontecem da forma como planejamos, significa que falhamos. Se demos o nosso melhor, não falhamos. Não somos capazes de saber tudo o que vai acontecer antecipadamente. E se fracassamos mesmo, talvez não dependesse somente da gente. Às vezes, aquilo que consideramos um fracasso, no futuro será uma vitória. É a forma como encaramos a experiência que a faz um fracasso ou somente uma experiência. Só não devemos nos balizar pela opinião dos outros. Estresse. O estresse é uma resposta orgânica a um sinal de perigo. Quando exposto a uma situação de estresse, o corpo reage como se estivesse sofrendo um ataque físico. Para preservar a sua integridade, o organismo libera hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol, norepinefrina, e isso preparando-se para o ataque ou fuga. Um estado prolongado de estresse pode desencadear um aumento de pressão, aumento da glicemia, causar insônia, esgotamento e até chegar a um estado de ansiedade. Cuide do estresse antes que ele se torne depressão. Ansiedade. A repetição constante da ansiedade também causa os mesmos problemas do estresse. A pessoa está sempre agitada, correndo de lá para cá, não pensa em nada, suas ações são constantemente reativas. Mais cedo ou mais tarde, corpo e mente se esgotam e o resultado é uma depressão. Por que você está tão ansiosa ou ansioso? Descubra o motivo da sua ansiedade o quanto antes. Medo. Sentir medo em algumas situações é natural. O medo causa o estresse, que é uma defesa do organismo frente a alguma ameaça. Mas será que há alguma razão que ameace a sua integridade física e mental e que justifique o seu medo, ou é um medo decorrente de algum trauma antigo? O medo constante deixa a pessoa ansiosa, estressada, e esse estado altera os batimentos cardíacos, a pressão arterial e prejudica o discernimento, levando a uma depressão e até mesmo a uma síndrome do pânico. Seja qual medo for, se ele permanecer constante, irá te paralisar. Busque ajuda psicoterapêutica o quanto antes.
pensamentos negativos e pessimismo. Descubra a razão dessa forma de pensar. Você precisa mudar esse padrão de pensamento, pois está criando um estado de desesperança que irá te levar à depressão. E por sua vez, a desesperança. A esperança é a última que morre. Não morra em vida. Se nunca teve um propósito, encontre um. Se perdeu, busque outro. Se encontre, se reencontre. A luta continua. Desespero. Sensação de que nunca vai melhorar. Quando ocorre a desesperança, surge o desespero, pois nada mais lhe resta. Para evitá-lo, você precisa voltar a ter uma razão para ter esperança, acreditar e confiar. Se entregue à vida. A solução vem quando você acredita. Porque quando não há remédio, remediado está. Procure relaxar. Sentimento de culpa. Sentimentos de culpa, na maioria das vezes, são injustificáveis, porém eles geram depressão, ainda que você nem se dê conta disso. Acontece, como já disse, a depressão é uma doença multifatorial, isto é, são vários fatores que juntos acabam por desencadeá-la. Procure saber ao certo de onde vem esse sentimento. É provável que não haja motivo algum para se sentir culpado ou culpada, mas se tiver, procure resolver, perdoe-se, busque ajuda. Mágoas. A mágoa profunda gera tristeza e depressão, mas você pode escolher superar isso. Procure perdoar quem o magoou e aceitar o que não pode mudar. Se não dá para perdoar o outro, busque se perdoar por ter permitido que alguém o magoasse. Pare de se martirizar, pratique o Ho'oponopono. Efeitos colaterais de algumas medicações. Algumas medicações são necessárias, mas até que ponto? Procure uma boa orientação médica e de profissionais habilitados. Troque de medicação se necessário. Cuidado com o excesso de medicação. Às vezes, por usar remédios para depressão durante tanto tempo, o efeito se torna reverso ou nulo. Além disso, é preciso ajustar a dose corretamente. Cuidado, ajude a si mesmo, procure sair dessa o quanto antes. Converse com o seu médico. Uso de drogas e alcoolismo. Entorpecimento é fugir da vida. Encare a sua vida, reveja a sua vida. A vida é efêmera, por que desperdiçá-la? Falta de perspectiva. Olhe a vida de outro ângulo que você nunca imaginou. Saia da sua zona de conforto. Falta de objetivo. Crie um objetivo. Descubra a sua motivação. Você tem o poder dentro de você. Descubra-o. Falta de propósito na vida. Uma vida sem propósito não tem sentido. Busque um propósito para você. Se veja, se escute, entenda o que você quer e o que pode obter. Descubra seus talentos. No meio dessa equação, você encontrará o seu propósito. Te indico o livro Uma Vida com Propósito. O autor é Rick Warren. É um pastor americano da Igreja Batista. Eu não sou evangélica, mas isso não faz nenhuma diferença. Esse livro é para todos e te ajudará a encontrar o mais sagrado em você mesmo. Ele te mostra o quanto você é especial e você precisa enxergar isso. Basta que se dê o devido valor. Nem tudo gira em torno de dinheiro. Descrença. Você pode não crer em Deus, mas crer em algo. Você não precisa ter uma religião para acreditar em Deus. A forma como você acredita em Deus não precisa ser definida por ninguém, mas você nem precisa acreditar em Deus. Basta acreditar na vida, pois se acreditar ao menos na sua vida, terá encontrado Deus em você. Assista ao vídeo Deus Imanente, como é possível as ideias de Spinoza contribuírem com os conceitos de física quântica. Lá você terá uma definição única dada por Spinoza que fará você rever seus conceitos sobre Deus. Falta de conhecimento. Então, todas essas faltas que enumerei para você ocorreram pela falta de autoconhecimento. É bem verdade que o fato de você se autoconhecer não te colocará totalmente isento e a salvo de se deprimir em alguns momentos de sua vida. Isso é normal, a vida é cheia de obstáculos e desafios que nem sempre podemos superar ou vencer. Porém, a diferença é que quando nos autoconhecemos, conseguimos vencer os momentos de depressão mais rapidamente.
O tempo para curar-se depende da autoaceitação. Nem sempre você irá vencer, nem sempre quando vencer você será reconhecido como vencedor. Mas quer saber? Os outros não importam. Você não deveria dar tanta importância ao que os outros pensam a seu respeito. Importa sim o quanto você valoriza a pessoa especial que você é. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, deixem o seu like e compartilhe. Um beijo no seu coração.